Olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu. Hoje nós estamos aqui na base do SAER para conversar um pouco com o delegado Albert, que está trabalhando num caso de uma criança que desapareceu no Rio Chapecozinho. Você com certeza já acompanhou através das nossas redes sociais sobre este caso e a gente quer falar um pouco sobre essa missão. Delegado, já são mais de 7 dias que a criança desapareceu, né? Junto com a mãe, o corpo da mãe já foi encontrado. E eu gostaria que você falasse para nós um pouco mais sobre essa missão em específico. Como que é a atuação do SAER nesses casos? É um apoio à operação dos bombeiros, né, de Xanxerê, realmente um caso de grande repercussão, um caso grave, né, uma geografia muito ruim sobre o rio Chapecozinho, né, um rio que tem bastante corredeira, difícil acesso às margens. Então nós fomos acionados depois de algumas diligências já realizadas antes pelos bombeiros, né, a aeronave e a equipe do SAER-FRON sendo acionada pelo Corpo de Bombeiros de Xanxerê, nós passamos a fazer um monitoramento aéreo, né? Um local, como disse, difícil acesso, muitas árvores, o rio bastante estreito e com muita corredeira, né? Uhum. Então, com esse voo de monitoramento a baixa altura, o voo mais arriscado, né? Mas que a gente faz com bastante cautela, junto com um componente do bombeiro, né? Um bombeiro militar. Já nas primeiras horas de voo, a gente localizou o corpo da mãe, né, ali próximo já, não tão próximo, em torno de 10 quilômetros do local da queda, né, rio abaixo. E continuamos as buscas, né, por vários dias, junto com os bombeiros, pela criança, né, viva ou não, mas pela criança que também caiu naquele rio numa condição de difícil sobrevivência, né? Uhum. Mas até o momento, infelizmente, não localizamos. Existem várias possibilidades, né? Em razão da questão física ali do rio, que dificultam a Então, localização como é dela. que foi esse acionamento por parte dos bombeiros? Eles atuaram durante um período nessas buscas e acionaram o SAER. Exatamente. É feito um levantamento da área de busca, né? Uma questão técnica, né? Que os próprios bombeiros já fazem para verificar possibilidades e probabilidades em quais locais são de difícil acesso, em que somente com aeronave é possível confirmar ou não, né, a presença dessas vítimas. Então, após esse levantamento, as primeiras diligências, nós fomos acionados. Isso é muito comum, essa troca de informações entre as instituições, né, nas diversas ocorrências em que o SAER-FRON atua. Então, a partir de então, nós iniciamos esses voos com a localização, com o uso da aeronave, a localização já da mãe de imediato, praticamente, né? Uhum. Mas aí já voamos aí quase 10 horas de voo sobre aquele rio, né? Em várias condições de nível do rio, inclusive, né? Agora o nível do rio baixou bastante, isso facilita as buscas, mas não tivemos ainda o êxito da localização da criança. Delegado, e qual é a principal dificuldade da equipe nesse caso? Primeiro porque o rio tem várias ilhas, né? Muitas ilhas, então tem muitos locais em que uma vítima pode estar, né, presa em alguns obstáculos físicos nessas ilhas, mas que essa ilha não é acessível em razão da correnteza muito forte do rio, né, e a aproximação da aeronave em razão das árvores, né, que tem todos os rotores da aeronave que não podem ter toque em algum obstáculo sob pena de ter um acidente, né? Então é um voo bastante específico, né, que a gente já é treinado para fazê-lo, né? A gente publicou algumas imagens desse voo aí para a imprensa, Uhum. usando todos os recursos possíveis, né? A gente sabe que essa vítima vai ser encontrada, né, em razão de outras situações dessa natureza que a gente já prestou apoio aos bombeiros, seja pela via terrestre ou aquática ou aérea, essa vítima vai ser em algum momento encontrada, mas as dificuldades do local realmente torna essa operação um pouco mais específica, né? As buscas, elas ainda não estão encerradas, elas vão continuar até quando? Não, claro, os bombeiros mantêm algumas diligências, alguns outros levantamentos, né? E quando eles têm uma área específica que é necessária na nave, a gente retorna lá e dá continuidade. Uhum. E para a gente encerrar, delegado, existe algum caso que você queira compartilhar que o SAER já atuou nesse tipo de ocorrência? Sim, já tivemos casos de pessoas afogadas no Rio Uruguai, né, próximo à usina Foz Chapecó, já aconteceu, em que nós também prestamos apoio ao corpo de bombeiros local e tivemos sucesso, né, na localização do cadáver, no caso, né, infelizmente
mas é uma resposta, né, do Estado aí ao caso específico, é um afogamento, mas a família quer a localização, né, dessa vítima, e a gente conseguiu aí, junto com os bombeiros, em outras situações, apresentar esse resultado. Delegado, então, obrigado por receber o Diário do Iguaçu e por esclarecer essas questões para a população. Claro, estamos abertos às demandas, né? Atendemos as missões policiais, as missões aeromédicas, situações como essa de levantamento, né? Localização de vítimas, então é uma unidade aí que está sempre à disposição da comunidade. Obrigada, então. Para você se manter informado, fique ligado nas redes sociais do Diário do Iguaçu.